Você tem menores de 14 anos na sua família? Presta atenção nessa notícia. A Flórida, estado americano, proibiu o uso de redes sociais para quem tem menos de 14 anos. O governador Ron DeSantis já assinou a lei. Os menores de 14 anos não podem ter contas em redes sociais independentemente do consentimento dos pais. É uma das medidas mais restritivas. As empresas de redes sociais são obrigadas a encerrar contas que podem ser utilizadas por menores de 14 anos. As plataformas também devem cancelar contas a pedido dos pais ou menores e todas as informações das contas devem ser eliminadas. A lei vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. Quem chega para analisar essa iniciativa é o Luiz Augusto Durso, que é advogado e especialista em direito digital. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão, sempre bom te ouvir. A pergunta que fica é o seguinte: como que é o controle disso, né? Como é que os algoritmos conseguem detectar que aquela conta é utilizada por uma criança menor de 14 anos? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham, muito obrigado pelo convite. E é muito interessante ver essa nova lei americana. Um país onde tem a chamada liberdade quase absoluta, né, super liberal, toma uma medida tão restritiva de não permitir menores a utilizar redes sociais. A razão disso nós sabemos, né? As redes sociais, mesmo sendo a maioria do Vale do Silício, hoje serão proibidas, né, a partir da entrada em vigor desta lei em 2025, utilizarem os menores de idade. E por que isso? Porque é muito prejudicial a esses menores de 14 anos. Usar uma rede social vicia. Usar uma rede social molda comportamentos e, inclusive, cria essa geração, que a gente chama até de geração com efeito bolha, não sabe lidar com o antagonismo. E aí essa lei está tentando proteger, inclusive com efeitos psicológicos graves, como depressão, esses menores de 14 anos. E claro que a forma de controlar o uso não só é com o auxílio dos pais irresponsáveis, que diante da proibição, sabendo que é lei no país, não devem estimular, inclusive proibir os seus filhos de criarem esses perfis, porque deverão ser perfis irregulares e ilícitos, porque se estão contra a lei é ilícito. E a plataforma agora tem a grande missão também de gerir a criação e utilização por esses menores de 14 anos, gerando a exclusão, vai dizer o banimento. Como fazer isso na prática? Os algoritmos, pela inteligência artificial, podem monitorar e perceber que diante de posts, aquele perfil aparentemente é de um menor. Basta verificar, por exemplo, as suas condições físicas e suas características nos posts reiterados daquele titular, daquele perfil. Doutor, eu achei interessante esse ponto da retirada de todas as informações da conta desse menor de 14 anos. Por quê? Muitas vezes a criança posta algo, mas que não pensou, impensado e tal, e postou aquele conteúdo. E aí, quando você retira do ar, é uma forma de proteção também pensando a longo prazo, né? Olha que interessante a sua pergunta, a sua interpretação e essa nossa conversa. Uma lei proibiu, proíbe os menores de 14 anos utilizarem. Isso pode ser, à primeira vista, dizer, nossa, está tirando liberdade desse menor de idade. Mas, na verdade, muitas vezes está o protegendo, porque você bem disse, muitas vezes o post desse menor de 14 anos, ele é inconsequente, até em razão da sua condição que ainda está sendo formada como maior de idade e como, de acordo com a lei brasileira, inimputável que é. Então, ele não tem nem as condições jurídicas de, por exemplo, realizar um contrato, uma compra, etc. Quanto mais fazer posts que ele pagará o preço o resto da vida. Uma outra situação da previsão dessa lei que eu interpreto também é na defesa desses usuários menores de 14 anos na coleta de dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz toda uma parte de proteção dos menores que utilizam as redes sociais e como os dados desses menores são tratados, até porque a empresa Big Data e a Big Tech pode monitorar esse menor para oferecer publicidade ou estimulá-lo de alguma forma, até induzi-lo.
e, sem dúvida nenhuma, a ideia desta lei também de permitir e exigir a exclusão de todos os dados relacionados à conta também é para proteger esse menor de 14 anos com relação às coletas realizadas durante seu uso das redes sociais. Agora, doutor, claro que os pais têm muita responsabilidade, né? Primeiro passo cabe ao pai, à mãe, monitorar essa criança, ver o que ela está usando na internet, se tem rede social, se não tem rede social. Mas já que veio uma lei aí, como de fato, né, as redes sociais podem rastrear se aquela conta, além das fotos, aquele perfil do parâmetro que o senhor comentou aqui agora há pouco, né? O que mais que seria necessário implantar? Um ID, por exemplo, o CPF? Quais instrumentos, né, seriam necessários a gente ter para ter um controle maior? Não são instrumentos muito tecnológicos nem difíceis de serem implantados. Reconhecimento facial é um deles. Bastaria aquele que quer criar uma conta realizar o reconhecimento facial e aí, claramente, com o reconhecimento facial dá para ter uma estimativa de idade. Segunda coisa, um critério objetivo. O formulário de preenchimento de cadastro para abertura dessas contas, ele pede a idade. Se o indivíduo mentir a idade, não vai bater com o eventual documento exigido. Então, bastaria pedir uma documentação. Nos Estados Unidos é o que chamamos de ID, aqui no Brasil seria o RG, o CPF, dados de cadastro do usuário, né, do cidadão, que comprovem a idade e que poderiam entregar para a plataforma que aquele indivíduo é menor. Por enquanto, não é obrigatório para a criação de perfis você enviar um documento, mas para validação, por exemplo, o indivíduo que quer hoje ter o perfil verificado, ele pede o documento. Inclusive, eu trabalhei numa causa que uma mãe mandou um documento, um brasileiro aqui, que era menor de 14 anos, para ter a verificação e a conta dele foi banida, porque tem também nos termos de uso aqui no Brasil uma proibição de utilização de menores de 14 anos em determinadas redes sociais. E nós tivemos que demonstrar que, na verdade, esse perfil era realizado e aberto pela mãe que supervisionava a utilização. E, nesse caso, é permitido no Brasil. Nos Estados Unidos, nem assim é permitido. Então, mesmo que o pai crie para o seu filho, se o perfil for de fato para o filho, para o menor de idade, para o menor de 14 anos, o perfil será banido se o algoritmo assim identificar. Doutor, pegando esse gancho, então, sobre esse caso, inclusive, aqui no Brasil, a gente pode dizer que essas medidas de controle cada vez mais vão ser intensificadas? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, meu filho não tem uma rede social de vídeos que vai passando um vídeo para o outro, mudando de assunto. Eu acho muito perigoso. Meu filho tem 10 anos, não é verdade? Só que o coleguinha tem. E ontem mesmo ele comentou, eu estava vendo alguns vídeos com o meu amigo e aquilo eu já fiquei tensa. Falei, o que você assistiu? Então, existe uma preocupação, porque mesmo que o seu filho não tenha, às vezes o amigo tem. É tudo muito novo, as redes sociais são novas, elas avançam de uma forma muito veloz. O senhor acredita que esse exemplo que vem da Flórida, ele pode ser implementado também em outros países, inclusive aqui no nosso país? Olha, eu não gosto da proibição por lei, como foi determinado nos Estados Unidos. Eu acho que tem muitos pais que criam um perfil do filho em homenagem, até como um álbum de fotos. E se isso for supervisionado, eu entendo que está dentro da esfera da liberdade dessa família de autorizar ou não o uso, inclusive um uso controlado, supervisionado. E esse modelo me agrada desde que seja dessa forma. A proibição por lei é bastante dura. Agora, claro que uma proibição legal gera um efeito muito maior de afastar esses menores de 14 anos da utilização direta, pelo menos. E isso, por exemplo, pode ser uma política da própria escola nos Estados Unidos, de verificar se os adolescentes, os menores estão usando, tentar afastar como uma conduta geral. E aí teria, sem dúvida nenhuma, um efeito mais prático no seu exemplo, porque se temos menos usuários menores de 14 anos, menor a probabilidade de um amigo da escola apresentar a ferramenta ou deixar ele utilizá-la. Então, tem um efeito mais eficiente, mas será que esse tipo de previsão que afasta tanto a liberdade da família em si, porque nem os pais poderiam criar, é o certo? Eu tenho dúvida. Eu acho que normalmente os Estados Unidos sempre trazem leis tão liberais, e agora trouxe uma lei
tão dura, eu sei a razão, que é exatamente o que as Big Techs têm feito com a cabeça, com a saúde dos usuários, e não à toa nós somos denominados usuários, porque nós somos de fato viciados nas redes sociais, e com 14 anos ou menos nós não temos condições absolutas psicológicas, inclusive desenvolvidas, para decidir se ficamos mais tempo ou menos tempo. De fato, eles são viciados por tabela. E aí, a proibição do ponto de vista médico é até positiva, mas eu acho que há formas da gente, com educação digital, com o apoio dos pais, das escolas, afastarmos o uso viciante, talvez permanecer o uso saudável, mas aí vai depender muito do apoio e de cada família. Os Estados Unidos, então, decidiram numa decisão muito mais rigorosa, esperando que isso tenha um efeito mais prático e mais popular. Uma coisa é certa, a gente não pode fechar os olhos para esse tema, não. A gente tem que conversar em casa, conversar com as crianças, porque, como o senhor disse, né, afeta até a saúde mental, emocional. Então, é importante a gente conversar assim. Doutor, sempre é muito bom contar com a sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até.